Agora que eu já tenho todos os pigmentos aqui, nós vamos começar a montagem. Eu gosto de usar o próprio copinho para distribuir. Então a gente vai distribuir aqui em volta de onde estão os pedaços do minério, a gente vem com o vermelho. Não precisa ser muita quantidade, porque depois tem uma manha aqui que eu vou ensinar vocês o que vocês vão fazer para isso aqui ficar aparecendo fogo. Depois do vermelho, eu vou vir um degradê. Eu vou estar usando o laranja. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou jogar o laranja aqui. Tá? Não tem problema um lugar ficar muito, outro ficar pouco. Vocês viram que o laranja tampou muito aqui o vermelho. Mas depois, quando a gente vier fazendo a técnica, isso aqui se resolve. E agora eu tô entrando com o amarelo. Vou entrar com o amarelo aqui. Beleza. Fica lindo, né? Eu adoro essas cores quentes. E agora, por fim, nós vamos vir com o dourado. Só que o dourado aqui, eu quero que seja uma quantidade menor de dourado. Então, eu vou entrar com um próprio palito. Lá no cantinho, dando acabamento lá no finalzinho. Aí, só no cantinho. E pouquinho também, tá, gente? Porque quando você põe com o pincel, a gente consegue controlar melhor a quantidade que a gente tá pondo. Não tem problema sujar as beiradinhas aqui, que isso depois vai ter acabamento e também isso solta da tampa facilmente. Então, beleza. Fiz essa etapa. Então, qual o segredo aqui? Primeiro, não deu nenhuma bolha. Então, eu não preciso me preocupar em usar o soprador nessa etapa. Se fosse preciso, eu ia usar, mas a resina tá ótima. Eu vou fazer um efeito aqui com o secador. Secador de cabelo normal. Mas cuidado porque o soprador, ele esquenta e não tem ar, movimento de ar. O secador tem. Então a gente quer que dá um movimento aqui nessa resina, mas a gente não pode chegar muito próximo, porque senão vai fazer uma bagunça e vai resina por todo lado. Então eu vou começar de cima. Olha, ó, tá vendo que ela já foi pra beirada? Eu tenho que ir julgando do jeito que eu quiser, ó, pra dar um movimento, ó. Dar umas ondas, tá vendo? Isso aqui a gente usa também pra fazer lá Calma. A gente usa pra fazer o efeito do mar. É onde que dá o efeito das ondas, o movimento da água. É muito interessante. Aqui era só pra dar um tchan aqui. Mas o resto agora eu vou fazer com o palito. Primeiro, a gente vem pegando aqui, ó. Eu vou fazendo movimentos aqui, ó, como se fosse movimentos do fogo mesmo. E aí, ó. Vai abrindo, tá vendo? Tá misturando o dourado com o vermelho, laranja. Então, isso aqui dá um movimento muito legal. Do fogo mesmo, as labaredas mesmo, né? Queimando, aquecendo lá o minério. Então, basicamente, a montagem, a decoração é isso. Agora, o que a gente faz? Eu gosto de fazer isso em etapas. Então, eu já fiz uma etapa, que foi colocar o minério. Agora, eu coloquei o fogo. E, por fim, eu vou dar o acabamento aqui em cima com outra camada de resina. Mas, para essa outra camada, para não misturar demais os componentes que eu pus embaixo, eu vou esperar secar de novo 24 horas. Então, na verdade, é um porta-copo que, no mínimo, 72 horas para fazer, né? Você tem que programar aí e ver direitinho como você vai fazer. Então, basicamente é isso. Então, agora vamos aguardar mais um pouquinho. Agora, já passaram 24 horas, nós já estamos com a peça bem sequinha. Eu tô aqui com esse porta-copos que foi o que a gente iniciou, né? Mas eu quero dar outras sugestões para vocês, que como eu disse, eu fiz vários testes, né? Esse sistema aqui é um sistema diferente, esse de cal, esse aqui. Esse aqui eu peguei uma radiografia, né? Limpei ela numa solução de 1 por 1 de água e cloro, a mesma quantidade de cloro, a mesma quantidade de água. Deixei isso lá uns 10 minutinhos, limpou, ficou nesse ponto aqui. Isso foi uma radiografia usada, né? Tô reciclando a radiografia. E peguei silicone. Esse silicone que a gente compra no supermercado, pode ser o supermercado, não, perdão, gente, no depósito, pode ser o pequenininho, aquela bisnaguinha parecendo creme dental, pode ser o grande, e aí tanto faz. Eu fiz, né, fiz uma marcação aproximada que eu queria e fui colocando silicone, até esse silicone
formar essa barreira para colocar a resina. Esperei secar, tá? No caso do silicone, não precisa untar o silicone, só unta a radiografia, porque o silicone ele já tem uma oleosidade natural dele que não precisa. Então, esse sistema aqui do silicone, ele tem alguma desvantagem. A primeira é que o silicone fica muito caro. Esse material que eu usei aqui nessa borda ficou em R$4, né? A tampinha já é custo praticamente zero, né? Que eu tô reciclando. E o processo também que eu tenho que colocar o silicone, esperar secar, e esse de cá não. Esse de cá já é um processo mais fácil. O resultado desse do silicone fica um pouco diferenciado. Na hora que a gente for dar o acabamento, eu vou mostrar para vocês. Agora, a gente vai partir para a etapa, como vocês lembram que eu comentei com vocês, a gente tem que tomar muito cuidado para a pedrinha não ficar alta. Essa pedrinha aqui, ó, ela ficou alta. O que eu vou fazer? Eu já fiz aquela parte do minério, fiz a parte do fogo, agora eu vou encher isso aqui com resina, para tampar essa pedrinha aqui. Eu não quero que essa pedrinha apareça, né? Isso aqui tem que ficar nivelado. E aqui também deu um defeitinho, uma bolinha aqui e tal, então isso aí eu vou resolver com resina que eu vou pôr agora. Que aqui agora vem a terceira etapa. Primeira etapa minério, segunda etapa fogo, terceira etapa acabamento. Então é isso, vamos lá pôr a resina. Nessa terceira etapa, eu costumo pôr também 15 gramas. Então isso vai depender da altura que tá a pedra. Se a pedra estiver muito alta, vocês põem mais, tá? Outra vantagem que o silicone tem é que se precisar aumentar essa barreira aqui para caber todo o vidro líquido, tem condições, tá, gente? Na tampa talvez nem tanto, né? Porque aquilo ali é retinho, lisinho. Aqui não, aqui permite aumentar. Então aqui eu fiz isso. Tampei a pedra, já verifiquei que tá tampadinha, então aqui eu consegui concluir. Então aqui agora é de novo secar 24 horas, tá? A cura total dessa peça, na verdade, é em torno de 72 horas, né? Mas assim, a princípio dá pra você pegar, dá pra você tocar, fazer acabamento até com 24 horas. Aí depois disso, claro, você não vai entregar para o cliente. Você vai guardar 72 mais, né, 48 horas para depois você entregar para o cliente. Eu vou jogar um pouquinho de ar quente aqui para mim ter certeza que não ficou nenhuma bolha, tá? Que é o soprador. A finalidade do soprador é ele esquenta a resina. Esse processo de esquentar a resina elimina as possíveis bolhas que tiver na resina. Né? Não precisa ser muito, ó, aqui tá perfeitinho, a superfície tá totalmente plana. Eu só vou dar uns acabamentos no cantinho aqui para ela não colher, nada assim, para ela ficar bem acomodada aqui nos cantinhos, né? Não ficar nenhum furinho. Mas aqui ficou perfeita a peça, tá? Né? O formato foi diferente, mas na hora de dar acabamento eu vou explicar isso direitinho, como que funciona. Tá bom? Então agora vamos aguardar mais uma vez, 24 horas. Agora, pessoal, já aguardei 24 horas, né? Vou desenformar. Agora aqui, ó, viu como que é fácil sair? Saiu fácil demais, isso é ótimo, esse sistema aqui é excelente. Aí, só que quando eu desenformo aqui, ó, aqui tá dando deu ficou mal acabado, né? Ficou bem áspero, bem assim, tá me espetando aqui, eu tô sentindo. Então, como que eu faço isso? Eu uso uma lixa d'água, perdão, aqui tem duas. Essa aqui é uma lixa d'água número 180, tá? Eu uso lixa d'água, porque lixa d'água eu tenho aqui no ateliê. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, e vou lixar. Isso é só pra quebrar esse fininho, esse lisinho que ficou aqui. Ficou bem fininho, bem ácido. Pode até cortar a mão. Ó, lixei. Toma cuidado para não lixar demais, tá, gente? Para não estragar a peça. A resina aqui, a parte do meio da resina, ó, não teve danificação nenhuma, ó. Tá perfeitinha. Agora, ó, acabou. Não tem mais aquele problema. Aí, olha que legal. Aqui ficou, cada peça é única, tá, gente? A gente não tem muito controle não, esse aqui ficou bem bonito. Eu também fiz aqui de um jeito que eu posso usar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo no porta-copo. Aí, bom, então nós demos o acabamento. Vocês lembram que no finalzinho agora, eu fiz uma peça com
silicone. O silicone dá esse acabamento, é um acabamento mais rústico, lembra mesmo a pedra quebrada, extraída lá, né, direto da natureza. Essa aqui foi um teste que eu fiz antes de fazer esse sistema, para vocês verem. Então aqui, ó, eu pego também, dou uma lixadinha só para tirar esses pedacinhos que ficam muito finos, que podem cortar. E nesse aqui eu pintei com metal color grafite, para lembrar o minério, porque nessa peça eu tentei fazer o fogo ao contrário, ó. Eu pus pedra de minério na beirada e vim puxando o fogo para o meio. Então dá para ver que é possível fazer N coisas, dá para fazer muita coisa legal. Então, assim, é criar, né? Inventar. Inventar é com o nosso mesmo, né? Artista adora inventar. Então, ficou bem legal. Essa aqui tá acabada, essa aqui também tá acabada. Aí, agora, a gente vai entrar no processo de pintura dessa lateral aqui, para ficar mais bonito ainda essa peça. Para finalizar essa peça, eu usei... A gente pode... Na verdade, tem vários produtos que a gente pode usar. Eu preferi, nessa peça aqui que a gente fez, né? Do porta-copos, usar dourado. Porque finalizou com dourado aqui. Então, o que que eu usei? Que eu vou usar agora com vocês, na verdade. Esse produto. Essa marca aqui é Ouro, da Metallic Ouro, da Colorgin. Você pode usar da Tecbond, você pode usar qualquer marca. Eu só não gosto muito da Chemicolor, que eu acho ele muito apagado. Você vai observar o seguinte, o prata eu usei ai meu Deus, esqueci o nome, peraí. O cromado, que lembra mesmo aquele alumínio, a cor do arame, né, do gusa, depois transformado em fio máquina, ou então o dourado. Esse aqui eu optei por dourado por conta do fogo, trazendo o fogo. Então vamos lá, qual que é o processo que eu usei? Eu peguei esse spray aqui na mão mesmo, agitei bem, tá, gente? Sempre agito porque o spray aqui no fundo, dependendo do tempo que ele tá parado, a parte sólida, que é, né, o pigmento ouro, prata, seja lá o que for, ele fica aqui no fundo. Se você não agitar bem, ele não vai ficar com uma cor bonita. Então, agitem bem sempre antes de usar. E aí, sim, você pega e põe aqui. Eu pus na tampinha mesmo. A tampinha vem com um furinho aqui. Eu tampei com fita crepe e pus aqui na tampinha. Então, já tem um tanto bom aqui. Eu vou pegar um pincel macio também e vou pintar aqui. Isso é legal, vocês fazerem isso umas 3 vezes para ficar um dourado bem forte, tá? Isso aqui também vocês podem usar goma laca com purpurina em pó. Vocês podem usar PVA metal. Tem uma linha maravilhosa lá na loja, que é a PVA metal da True Ecolos, que é linda. Tá? Lá na loja dos Artiosos, a gente vende lá. E é muito bonito, vocês podem ir lá, ela dá. Você também pode usar o Metal Color da Acrylex, que também fica bonito. E usar esse sistema que eu tô usando aqui agora. O ideal, o legal aqui, ó, passou uma demão, secou, passa mais 2, tá? Que a ideia é deixar isso aqui bem concentrado, tipo essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela ficou bem grossa. Essa foi a primeira que eu fiz para me testar a ideia que eu tive. Essa aqui eu fiz foi com massa de biscuit. Aí eu fiz o processo na radiografia, passei cola branca, pus massa de biscuit e deu esse resultado. Fica muito parecido com a pedra, fica bem irregular, fica bem bonito. E aqui eu pus arame. Por causa disso que a beiradinha eu optei por fazer prata. Aqui eu passei umas 3 demãos, ficou esse prata bem intenso e ficou bem legal essa peça. Ela ficou bem grossa, né? Quer dizer assim, a resina no caso aqui, ela ficou bem mais, gastei muito mais em resina. Essa resina ela custa em média em torno de 120, 180, tem resina até de 200 reais. Mas ficou bem legal. Esse aqui também surge daquela mesma ideia. Você pode usar tanto desse lado, que ficou bem bonito, e o lado de cá, que tem o arame. Isso trouxe também o resultado, né, dessa fusão do minério com o fogo, transformado em gusa, que é transformado em fio máquina e depois transformado em arame galvanizado. Essa aqui eu já passei, como falei com vocês, passei o ônix da True Ecolos, porque trouxe a cor do minério. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar de acordo com o que vocês têm.
né? Mas basicamente o acabamento para todos é esse. A lixa também, gente, se precisar, vamos supor que houve um problema aí. Ah, você lixou, mas ainda não ficou bonito? Comprem massa de polir carro. Pode ser a número 2. Vão pegar com o dedo mesmo, passem, né? Lixou aí, talvez arranhou um pouquinho, passa e vai alisando um pano ou uma estopa muito tempo. Passa uma vez, passa duas, alisa, que vai dar brilho na peça, vai ajudar a tirar esses defeitinhos. Isso é para arranhados superficiais, tá? Se aconteceu alguma coisa aí, você estragou sua peça, se for uma coisa mais profunda, ou você põe mais uma camada de resina epóxi, ou então você descarta a peça, tá? Dependendo da situação, não tem jeito não, mas na maioria das vezes é um material muito resistente à resina epóxi. O único cuidado que deve-se ter com essa resina epóxi no manuseio é não levar em alta fusão. Vamos supor, por exemplo, você tem uma panela. Vou fazer um descanso de panela com a resina epóxi. Não é interessante. Ela vai aguentar? Possivelmente sim, mas o calor vai fazer essa resina ficar escura. Ela vai ficar amarelada, ela não vai ficar bonita. Então, o ideal é, no caso da resina epóxi, não usar em alta temperatura, né? Tirou a panela do fogão, pôs em cima da resina, não. Mas, no mais, ela é bem resistente, né? Tanto que usam ela no chão, tem alguns aditivos lá para ajudar no processo de não arranhar. Mas, no geral, é um produto muito resistente. Aqui, olha, secou, já ficou bem legal, bem bonito, o douradinho que eu passei aqui. Se vocês passarem dourado a mais e pegar essa região de dentro aqui da peça, não tem problema. Vai pegar a massa de polir, passar com o dedo, pegar um pano e esfregando isso aqui, sai tudo com a massa de polir, tá, gente? Então, é um processo bonito, é um processo legal. Qual que seria a próxima etapa agora? Eu vou estar encerrando essa etapa do projeto no mês de janeiro, essa primeira parte que foi, né, o surgimento da nossa cidade, a extração do minério. Então, eu vou colocar isso aqui numa embalagem bem bonita, talvez colocar alguma coisa alusiva, uma etiqueta falando, né, da história da cidade. E eu acredito que é um produto que o mercado vai aceitar muito bem, pela qualidade, pela história, né? Então, é uma coisa legal. Eu acho que é uma coisa que dá para trabalhar e trabalhar bem. O custo dessa peça eu não fiz, porque quando a gente está fazendo as peças experimentais é meio difícil fazer custo de tempo, né, de matéria-prima e tudo mais, mas, né, eu acredito que vai ser também um preço interessante. Bom, aqui nós temos os porta-copos finalizados, tá? Né? Então, basicamente, a gente criou 3 modelinhos. Eu sei que a partir desse trabalho surgirão outros, com certeza, mas isso foi, né, o pontapé inicial, foi uma ideia, né, para a gente estar criando novos produtos. A gente conclui aqui, então, com este vídeo, essa etapa do projeto, que é a primeira etapa, né, o projeto Somos de Fogo e Aço. Essa primeira etapa, a gente resgatou a história, né, do surgimento da cidade, com a chegada do Jean Monlevade, o processo de transformação do minério, né, no Gusa, que né, posteriormente é transformado em fio máquina e vai para a indústria nacional e aí é transformado em, né, N produtos. Eu não poderia deixar de agradecer nesse momento ao Marcelo Melo, que gentilmente, né, me forneceu muitas imagens da cidade, que me ajudou muito no meu trabalho de estudo. Quero agradecer também, eu tive o prazer de conhecer um pouco do trabalho do Afonso Torres, que gentilmente me forneceu muita coisa, né, batemos alguns papos, me atendeu com todo carinho, com todo cuidado. A Jaqueline Silvério também, que me deu várias indicações de pessoas que poderiam ajudar nessa etapa e nas que virão. E também aos meninos, a galerinha que me ajudou na edição do vídeo, né, nas gravações, nas fotos, que é o Daniel, o Gustavo e o Gabriel. E a minha família, que sempre me apoia em tudo. Eu deixo aqui o convite para vocês, continuem, né, me apoiando, me ajudando nesse projeto. O projeto é nosso, né? Visitem minhas redes sociais, sempre do dia 20 ao dia 26, né, mês de fevereiro, março e abril, estaremos apresentando um novo estudo, um novo produto. Conto com vocês e até breve, né? Se Deus quiser, em fevereiro apresentaremos mais novidades, mais coisa legal.